Olá, você irá assistir a mais um episódio da série SGA, Suplementos de Geometria Analítica. No episódio de hoje, nós vamos ver a simetria no gráfico da parábola e vamos analisar os gráficos das seguintes parábolas. A primeira, x² igual a 12y, e a segunda, y² igual a 4x. Bem, só que nós vamos fazer isso lá no software GeoGebra. Eu sou o professor Carlos Opelato e você, seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos lá para o meu computador. Bem, eu estou aqui com o GeoGebra Classic 5 aberto e já aqui na janela de álgebra eu já construí alguns objetos. Tem objetos livres e tem objetos dependentes. E aqui na janela de visualização podemos observar eles. Então aqui eu tenho em azul aqui a parábola, x² igual a 12y, olha só, está aqui, ó, parábola, x² igual a 12y. Tenho aqui a diretriz em magenta, vou até tirar ela aqui um pouquinho, olha só a diretriz, y igual a menos 3, está aqui. Tenho também aqui, vou mostrar o eixo da parábola, está aqui o x igual a 0, que seria o eixo y. Tenho a origem do plano, né? O eixo x e o eixo y no ponto 0 e 0, que é o vértice dessa parábola, e ele é côncavo para cima. E também tem o foco aqui no ponto 0 e 3. Eu também tracei aqui uma reta y igual a 3. Quando eu tracei essa reta y igual a 3, ela interceptou aqui, ó, a parábola em dois pontos, o ponto S1, menos 6 e 3, e o ponto S2, 6 e 3. Eu tracei a reta aqui, tracejada a reta G aqui, ó, certo? E também a reta H, que para ver que ela intercepta os eixos X aqui, intercepta o eixo X, no 6 e aqui no menos 6, cada uma delas. Então, nós podemos observar para cada valor de y que eu tenho aqui, ó, eu vou ter dois valores simétricos de x. Um negativo, menos 6, e outro positivo, 6. Certo? Quando isso acontece, nesse caso, olha, a parábola é simétrica em relação ao eixo y. Ou seja, quando nós trocamos o x por menos x aqui na equação da parábola e os resultados para o y é o mesmo, então nós dizemos que a parábola ela é simétrica em relação ao eixo y. Então essa equação aqui vai dar uma curva simétrica em relação ao eixo y. Também podemos dizer o seguinte, ó, se o par ordenado menos x e y pertence à parábola, o par ordenado x e y também pertencerá à parábola. E isso ela vai ser também simétrica em relação ao eixo y. Esse conceito de simetria em relação ao eixo y ele nos permite a construção de gráficos. Para isso, basta eu construir metade do gráfico da parábola, por exemplo, pegar aqui do x igual a 0 até os valores x positivo, construindo esta metade aqui, fazendo a reflexão aqui em relação ao eixo y, que é o eixo da parábola nesse caso, eu vou obter essa outra parte aqui da parábola, devido à simetria que existe. Bem, vamos ver agora esse segundo caso aqui, onde a parábola é y² igual a 4x, ela é côncava para a direita, o vértice também está na origem, ponto 0 e 0, o foco é 1 e 0 e a diretriz é x igual a menos 1. E o eixo da parábola é a equação y igual a 0, ou seja, é o eixo x, certo? Podemos observar aqui, ó, que para cada valor de x, aqui no caso x igual a 1, eu tenho dois valores simétricos de y. O S1, o y é menos 2, e no S2, aqui no ponto S2, o y é igual a 2. E nesse caso dizemos que a parábola é simétrica em relação ao eixo x. E de uma maneira geral, em uma equação, quando nós trocamos o y por menos y e ela não se altera, nós dizemos que ela é simétrica em relação ao eixo x. Também podemos dizer isso de outra maneira. Um gráfico ele é simétrico em relação ao eixo x se o par ordenado x menos y pertence à curva, no caso aqui é a parábola, o par ordenado xy também pertencerá ao gráfico dessa curva. E de maneira análoga que nós vimos lá no primeiro caso, a simetria ela nos ajuda na construção de gráfico. Então eu poderia construir essa parte aqui do gráfico, olha, do y, a parte aqui do y positivo, essa parte aqui, e fazer a reflexão em relação a esse eixo x aqui e obter essa outra parte aqui. Ou seja, para cada valor que eu tenho aqui do x, eu vou ter dois valores simétricos do y. Então agora vamos retornar lá para o quadro e vamos fazer um exemplo utilizando esse conceito aqui de simetria. Exemplo 1. Encontre a equação da parábola com vértices 0 e 0, ou seja, na origem do sistema cartesiano, sabendo que o ponto menos 2, menos 4 pertence à parábola
e ela é côncava para a esquerda. Então já fiz aqui, desenho o plano cartesiano, o eixo X, o eixo Y, marquei o vértice D aqui na origem, 0, 0, e marquei aqui o ponto menos 2 e menos 4. Nós acabamos de ver lá no GeoGebra, quando a parábola tem essas características aqui, o eixo X ele é o eixo da parábola. Então a parábola é simétrica, o gráfico dele vai ser simétrico em relação ao eixo X. Se o ponto menos 2 e menos 4 pertence ao gráfico da parábola, então o ponto 2 e 4 também pertencerá. Então, solução, a equação dessa parábola aí vai ter essa forma aqui, ó, y² igual a 2px. Como ela é côncava para a esquerda, nós vamos ver que o p ele vai ser menor do que zero, ele vai ser negativo. Então, como é que nós vamos fazer agora? Nós vamos trocar aqui, substituir o x por menos 2 aqui e o y por menos 4 aqui para encontrarmos o p, aí nós teremos a equação da parábola. Vamos lá, x, y é igual a menos 4, 2 que multiplica o p e multiplica o x é menos 2. Então, ó, vou fazer as contas aqui, menos 4 ao quadrado dá 16. 2 que multiplica p que multiplica menos 2 dá menos 4p. Então aqui o p vai ser igual a 16 dividido por menos 4. Portanto, o p vai ser igual a menos 4. E 2p ele é igual a menos 8. Né? Então vamos agora substituir aqui na equação este valor ali. Então a equação da parábola vai ser y² igual a 2p menos 8x. Ok? Bem, assim encerramos mais um episódio do SGA. E você que ainda não está inscrito no meu canal, clique nesse botão aqui à sua direita, faça a sua inscrição. Aqui no card em cima você vai encontrar uma playlist de cálculo, assista lá. E aqui do lado esquerdo em cima você encontrará o último episódio e embaixo você tem a playlist completa do SGA. Então, nos vemos no próximo episódio, que será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Sotelato.